Oi, gente! Onzen, tudo bem? Obrigada. Fala, galera, tudo bem com você? Fala, galera, tudo bem com vocês? Oi, gente! Onzen, tudo bem? Obrigada. Agora Agora vai tomar banho. Tchau. Agora meu marido fala, tá? Ok. Tchau. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os gastos que a gente teve no hospital, né? Eu acho que muita gente estava esperando por esse vídeo, porque queria saber quanto que a gente pagou nessa cirurgia lá no hospital, né? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, né, antes de falar o valor total que a gente pagou no hospital, a gente precisa entender como que funciona o sistema de saúde aqui no Japão, né? Para quem está aqui no Japão já está um pouco mais acostumado, né, com o sistema de saúde daqui, mas para quem está aí no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo ainda não sabe como que funciona aqui, tá? Aqui no Japão não é igual no Brasil, né, onde existe sistema público, né, de saúde, né? Então, aqui no Japão é tudo particular, né? Hospitais, clínicas, é tudo privado, né? Então, tudo você tem que pagar. Não tem nada de graça aqui, tá? Mas, né, aqui no Japão existe sistema de saúde muito bom, que eu vou explicar para vocês, tá? Quando você chega aqui no Japão, existe o Shakai Hoken. Shakai Hoken, né, é o nome dado, o plano de saúde, né, vamos se dizer assim, o plano de saúde para quem para quem trabalha em fábrica, sabe? Para quem está trabalhando, tá? E existe um outro sistema que é o Kokumin Kenko Hoken. Esse é um plano de saúde para quem não está trabalhando ou para quem é autônomo, né? Então, existe esses dois tipos de plano de saúde, tá bom? Então, logo que você chega no Japão, você tem que entrar em um desses dois, né? Geralmente, o pessoal que vem para trabalhar, né? Já a própria empreiteira, né? A empresa terceirizada que vai alocar você em uma fábrica, por exemplo. Então, eles vão dar toda a entrada na sua papelada para fazer o seu Shakai Hoken, né? Então, a partir de agora, eu vou falar Shakai Hoken ou Kokumin Hoken, tá? O Shakai Hoken é para quem trabalha e o Kokumin Hoken é para quem não trabalha, tá bom? Assim fica mais fácil de entender, tá? Então, no Japão, existe esses dois, tá? O Shakai Hoken, logo que você chega no Japão, você vai trabalhar, a empresa, ela providencia tudo para você, tá? O Kokumin Hoken, né? Como você não vai trabalhar, então o Kokumin Hoken você tem que ir na prefeitura solicitar o Kokumin Hoken, tá bom? Então é um dos dois, tá? O Kokumin é na prefeitura e o Shakai Hoken é na fábrica, tá ok? Bom, então vamos falar sobre a porcentagem que cobre cada Hoken, tá? Cada seguro de saúde. Então, tanto o Shakai Hoken como o Kokumin Hoken, ele vai cobrir 70% do valor total dos gastos do hospital, de remédio, tá? Você vai fazer uma consulta, por exemplo. Então, 70% é o governo que vai pagar. E 30%, né, fica por sua conta, tá certo? Então, assim, um exemplo, você vai... Aqui no Japão, para você ter uma base mais ou menos de valores, né? Aqui, por exemplo, quando você está gripado, né? Você vai em uma clínica, por exemplo, né? Com o nariz escorrendo, dor de garganta, né? Você vai querer pegar um remédio para gripe, né? Então, geralmente, né? Por várias e várias vezes que eu já fui aqui em clínicas, por exemplo, para pegar remédio para gripe, você acaba pagando mais ou menos uma média de 3.000 ienes, mais ou menos. 3.000 ienes, por aí. 2.500, 3.000 ienes, né? Tanto a consulta, né? Só a consulta. Depois tem fora o remédio. O remédio é baratinho, mas a consulta é mais ou menos uns 3.000 ienes, tá? Então,
Se você paga 30% só desse valor total, então, se for um valor, se você paga só 30%, que são 3.000 ienes, né? Então, 100% daria quanto? Daria uns 9.000 e pouquinho, quase 10.000 ienes, né? Quase não, 10.000 ienes, né? Porque 30% de 10.000 é 3.000, certo? Eu acho que é isso mesmo, 3.000. Então, se você não tivesse nenhum Hoken, né? Então você pagaria 10.000 ienes numa consulta. E quanto que é descontado do nosso salário para a gente ter esse seguro de saúde, né? Aqui ele é calculado, o Shakai Hoken, para quem trabalha, então ele vai calcular a base do salário do mês de abril, maio e junho, né? Mês 4, 5 e 6. Então ele vai pegar esses 3 meses, né? Somar o salário bruto desses 3 meses, dividir por 3, e aí vai dar o salário médio, né? E uma porcentagem desse salário médio que vai ser o desconto do seu Shakai Hoken no seu salário, tá? Essa porcentagem, ele é dividido, 50% quem vai pagar é a empreiteira, né, o seu contratante, e os outros 50% é você, que vai ser descontado no seu salário. Então, por exemplo, tá? Se vai ser descontado desse salário bruto, vai ser descontado 10%, 5% é a empreiteira que vai pagar, né, o seu contratante. E 5% é você que vai ser descontado do seu salário, tá ok? E a partir daí, né, calculado esse valor que vai ser descontado do seu salário no mês de outubro, né, mês 10 mais ou menos, mês de outubro, vai começar a ser descontado esse valor do seu salário, tá? Então, mais ou menos em outubro desse mesmo ano, até o outubro do ano que vem, né, vai ser descontado esse valor fixo do seu salário. Então, por exemplo, se você trabalhou bastante no mês 4, 5 e 6, né? Então, o valor a ser descontado do seu salário vai ser um pouco maior, né? E se, por exemplo, você no mês 8, em agosto, né? Eu trabalhei pouco, né? Não trabalhei muito. Tem um feriado de agosto aqui no Japão, né? Mas você trabalhou pouco, mais o valor a ser descontado desse Shakai Hoken, né, vai ser igual o ano inteiro. Então começa no mês 10 mais ou menos, né, em outubro, e vai até outubro do ano que vem, com esse mesmo desconto todos os meses, tá bom? O Kokumin Hoken, né, que é o seguro de saúde para quem não trabalha, ele também é calculado em uma base de um salário anual, né? Então, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Então, eles vão ter lá o valor anual que você recebeu, né? E a partir daí, eles vão calcular o desconto do seu... quer dizer, eles não vão ter como descontar, né? Eles vão mandar o boleto no seu endereço para você pagar todo mês na loja de conveniência ou até mesmo na prefeitura. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né? Explicando a base, né, o básico do Shakai Hoken e do Kokumin Hoken, né? Agora vamos entrar no Hoken branco. O Hoken branco é para quem tem ou Shakai Hoken ou Kokumin Hoken, um dos dois, você pode solicitar esse Hoken branco, tá? Então, se for o Shakai Hoken, você pede para a empreiteira solicitar para você. E se for o Kokumin Hoken, você vai até a prefeitura e solicita esse Hoken branco, né? Eu vou deixar o nome aí na tela para vocês, tá? Então, esse Hoken branco, o que que acontece? Quando você vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento muito caro, né? Se você for pagar 30%, que é o que o Shakai Hoken e o Kokumin Hoken cobre, de repente, por exemplo, uma cirurgia de 1 milhão de ienes, né? 30% seriam 300.000 ienes, né? É um valor muito grande, né? 300.000 ienes. Então, o que acontece? Esse Hoken branco, ele vai te dar um teto mensal de gasto, certo?
Então, por exemplo, para quem recebe menos que 260 mil ienes por mês, ele tem um teto de 57.600 ienes, né? Para quem ganha um salário acima de 260 mil até 500 mil, né? Ele já sobe um pouquinho, um teto mensal de 80.100, tá? E para quem recebe de 500 mil até uns 800 mil, ele tem um teto que chega a 160, caralho, tá difícil de falar aqui, 167.400 o teto mensal, tá bom? E para quem recebe de 830 mil para cima mensal, ele já tem um teto de 252.600, tá? Então, assim, tudo isso vai depender do salário que você recebe, tá? Então, ele vai ter um teto máximo que para você pagar, né? Então, por exemplo, uma cirurgia de 1 milhão de ienes, por exemplo, né? Se você não usar o Roquem branco, né? Você só usar o Shakai Roquem ou seu Kokumin Roquem, ele vai cobrar 30% desse 1 milhão. No caso, seriam 300 mil ienes, né? Ainda mesmo é uma facada, né? Aqui no Japão é uma facada. Então, esse Roquem branco, ele serve para esses tipos de caso, quando o custo é muito alto, né? Então, você fazendo o pedido desse Roquem branco, você apresenta no hospital e, em vez de você pagar 300 mil ienes, né? Dependendo do valor do seu salário, ele tem um teto, né? Então, você vai pagar o teto mensal daquele valor do hospital, né? No caso da minha esposa, ela pagou 57.600 ienes, né? Que é o teto mensal referente ao salário dela, né? Então, assim, imagina, uma cirurgia de 1 milhão, um exemplo, tá? Uma cirurgia de 1 milhão, né? Ele cai para 300 mil, que é 30%, né? Com o Shakai ou Kokumin Roquem. E se você tiver o Roquem branco, ele cai para 57.600, que é um valor mínimo, assim, sabe? Do teto mínimo do salário, referente ao salário, né? Então, ela pagou 57.600 ienes pela cirurgia, tá? Só que guarda bem o que eu expliquei agora. É o teto mensal, tá? Porque aí mais pra frente vocês vão entender o porquê do valor que deu no hospital da minha esposa, tá bom? Bom, a minha esposa, ela foi internada dia 29 de abril, tá? Então ela foi internou dia 29, fez a cirurgia dia 30 e ficou internado dia 1º, né, de maio, dia 1º e dia 2, né? No dia 2 ela teve alta, tá? Então, lembra que eu falei que o teto, o valor do hospital, ele tem um teto, né? E ele é mensal, tá? Então, referente a abril, né? Que foi dia 30, foi o dia da cirurgia, né? Então, os gastos foram bem maiores. E referente ao mês de abril, ela conseguiu o teto de 57.600, certo? Agora, em referente ao mês de maio, que foi os 2 dias que ela ficou internado, né? O valor é menos, né? O valor é um pouco menos, por causa que ela não fez nenhuma... A cirurgia já foi feita, então ela só ficou internada. Então os gastos foi bem menos. E aí o que acontece? Ele não chegou... ele chegou a 2 dias no hospital, se for colocar 100% do valor, né? Seriam 80 mil ienes, né? 2 dias no hospital, com toda a medicação que ela recebeu, 80 mil ienes, né? Desses 80 mil ienes, se fosse para colocar o teto ali, seria 57.600, certo?
Só que, desses 80 mil ienes, em vez de colocar o Hokkien branco, se colocar 30%, né, desses 80 mil ienes, então daria o quê? 50% de 80 mil seriam 40 mil, né? Se for 30%, então sairia mais ou menos uns 27, mais ou menos, né? Não chegaria a 30 mil, né? Então, nesse caso, o Hokkien branco, ele não é acionado, né? Porque o valor não ultrapassou o mínimo, 57.600, né? É isso, 57.600. Ele não ultrapassou o valor mínimo, né? Então, o Hokkien branco, ele não é acionado e só aciona os 30%, né? Porque aí você vai pagar menos, né? Certo? Então, no caso, o dela, como foi, infelizmente, né? Foi metade em um mês e metade no outro mês, né? Então teve esse custo um pouco mais alto. Se fosse em um mês só, né? A cirurgia, os 4 dias de internação fosse em um mês só, seria um teto de 57.600 ienes, tá? E o valor total, né, desses 4 dias de internação mais a cirurgia foi de 113 mil ienes, tá? 113 mil ienes. Eu vou colocar o papel, né, do recibo do hospital aí para vocês verem, tá? Então, eu preciso de explicar uma coisa. Reparem bem que nesse papel tem uma parte que ele tem... bom, aqui eu vou explicar um pouquinho do kanji, tá? Tem um kanji que é ten, tá? Que significa pontos, tá? E um kanji que é o de ien, né? Que significa o valor em dinheiro, tá bom? Geralmente, nos hospitais, eles, quando é um gasto muito grande, no recibo eles colocam em pontos, tá? E eu vou deixar uma explicação, né? Eu pesquisei na internet para ver direitinho como que funciona essa parte. Então eu vou deixar para vocês aí na tela. Então, no caso, a cirurgia em si custou 80.336 pontos, né? Que no caso, né, você multiplica isso por 10 ienes, né? Bom, aí a cirurgia ficou em 800 mil ienes, mais ou menos, né? Você multiplica por 10. A cirurgia em si custou 800 mil ienes, tá? Fora a cirurgia, os outros 2 dias que ela ficou no hospital, né? Ficou 7.904 pontos, que você multiplicando por 10 seriam 79 mil, né? 79 mil. Então, 800 mil mais 79 mil, vai colocar 80 mil, né? Seriam 880 mil ienes, né? A cirurgia, mais os 4 dias de medicação. Fora isso, né? Tem os 4 dias que ela ficou internado, que a internação é um valor à parte, tá? A internação e a refeição é um valor à parte, né? Isso não entra naqueles 57 mil e pouco no valor total, sabe? Então esse é um valor à parte, tá? Por quê? Porque a internação, por exemplo, você pode escolher um quarto com 4 pessoas que custa 0 ienes, né? Só que não tem direito a acompanhante, tá? Então é um quarto para 4 pessoas. Como a gente preferiu ficar num quarto particular, né? Um quarto privado para um acompanhante, né? A pessoa mais um acompanhante. Então o quarto custou 6.600 ienes, tá bom? Então o quarto e a refeição ele é cobrado à parte, tá bom? Então no caso seria 57.600, né? Mais o quarto e a refeição, tá bom? Então esses seriam os valores aí colocados aí no papel aí para vocês verem, tá bom? Então no total de tudo foram gastos 113 mil ienes, né? Com já incluído
a cirurgia, mais os dias que ela ficou internado, tá? Então, sairia por 113 mil ienes. Só que aí, olha aí para vocês verem, né? Hoje a minha amiga, né? A japonesinha que faz a parte do seguro para mim, ela cuida de todos os meus seguros, né? Seguro de carro, seguro de vida, seguro contra incêndio, seguro de tudo, todos os tipos de seguro que eu faço, né? É tudo com ela, né? Então, quando tem algum problema, eu só ligo para ela e falo, ó, aconteceu isso, né? Tem como acionar o seguro, como faz para acionar o seguro? Ela vem até aqui em casa para fazer tudo por mim, né? Por mim e para minha esposa. Então eu não preciso ficar ligando lá na central, por exemplo, ter que falar em japonês, não sei o que. São coisas bem um pouco mais difíceis, né? De você explicar, né? Então ela vem aqui em casa e ela mesma faz tudo para você. Quer dizer, fez tudo para mim e para minha esposa, né? Então hoje ela veio aqui em casa para a gente ver o reembolso, né? Dos gastos do hospital, esses 113 mil, né? E aí veio a grande notícia. Ixi, a gente ficou até surpreso. Por quê? Porque o reembolso do seguro de vida, no caso da minha esposa, né, que ela fez a cirurgia, o reembolso do seguro de vida vai voltar 170 mil ienes. Acredita nisso? 170 mil. Se o que a gente gastou foi 113 e vai voltar 170, a gente ficou num lucro de 60 mil ienes mais ou menos, né? 60 mil ienes, né? Você já viu isso em algum outro lugar? De você não pagar, você receber para você fazer a cirurgia, né? Que você necessita, né? Então, assim, muita gente aqui no Japão acaba se contentando a só fazer o roquém branco, por exemplo, né? Muita gente não tem o seguro de vida aqui no Japão, né? Então, eu tô trazendo para vocês aqui esse relato porque pela importância de você ter um seguro de vida, né? Que numa hora dessas que você tem um gasto muito grande, né? Mesmo usando todos os recursos, você tem um gasto muito grande, esse dinheiro pode voltar 100% ou mais para você, né? Então, hoje a minha esposa também ficou muito surpresa, né? Quando eu fui fazer o seguro de vida, a gente foi fazer o seguro de vida com essa moça japonesa, a minha esposa ficou muito cabreira, né? Falei, putz, a gente vai gastar por mês, todo mês tem que pagar e não vai nem dar pra usar, né? Só vai usar se morrer, né? Muita gente acha isso, né? Só vai usar o seguro de vida se morrer. Mas não, seguro de vida também, ele te auxilia, né? No reembolso de algum tratamento, de alguma cirurgia, né? Então, é muito importante, né, ter um seguro de vida. Nesses casos que o gasto é muito alto, né? Então, eu não tenho nenhuma parceria com seguro de vida, né? Então, eu estou fazendo uma propaganda do seguro de vida por causa não só do seguro que eu tenho, mas sim de qualquer outro seguro de vida, né? Por quê? Porque como fala, uma segurança a mais que você tem, né? Os gastos são altos, né? Aqui no Japão os gastos são altos, né? Não é barato, não sai barato. Então, se você tem um seguro de vida, ajuda muito nesses casos, né? E ainda mais quando o seguro de vida, quem faz o seguro de vida, né? A menina que fez o seguro de vida, antes de ela entrar nesse ramo de seguro de vida, ela já era uma amiga nossa, né? Então, quando ela entrou no ramo de seguro de vida, né? Ela começou a vender os seguros de vida, né? Foi aí que a gente fez, né? E a gente tem uma confiança muito grande nela, né? Tanto é que ela vem aqui, ela faz tudo. A gente não precisa fazer nada, só entrega para ela os papéis, né? Que você pagou no hospital e ela mesma dá entrada e ela te fala o valor que vai entrar, o quando que vai entrar, né? Então, assim,
é bem tranquilo nessa parte, né? Então, se caso vocês que moram aqui no Japão, ou se vocês que estão vendo esse vídeo estejam no Brasil, se tem parentes aqui no Japão, né? Ou se tem amigos aqui no Japão, de repente, né? Vocês conversam bastante com quem tá aqui, desse lado aqui, nosso. E, né? De repente surge uma conversa assim de seguro de vida e tal, né? Fale com ele, né? Fale com as pessoas que moram aqui, né? Que a importância que é um seguro de vida, né? A gente acha que, pra quê, né? A gente não vai usar, logo a gente tá indo pro Brasil, né? Não sei o quê, mas coisas de saúde a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje a gente tá bem, mas amanhã a gente não sabe como pode estar, né? E no caso da minha esposa foi assim, né? Ela tava bem, começou com alguns sintomas, aí foi piorando, e aí a gente foi e constatou que ela tava com taquicardia supraventricular. E aí a gente foi fazer todos os exames e a cirurgia, né? E deu esse valor total aí que vocês já ouviram, né? Que foi 113 mil ienes, tá? Então, se vocês estiverem querendo fazer um seguro de vida, você que está aqui no Japão, quer fazer um seguro de vida, né? Não sou eu que faço, né? Mas eu posso te apresentar a pessoa que faz para mim, né? Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o meu Instagram aí no vídeo, né? Na descrição também. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, né? Por exemplo, de querer fazer um seguro de vida, né? Manda uma DM lá para mim, né? No Instagram, e aí eu passo o contato dela e vocês conversam com ela, tá bom? Precisa falar um pouquinho japonês, porque ela não entende 100% o português, ela entende só, como falar, aisatsu é cumprimentos, né? Então, assim, um pouquinho ela entende, mas não dá para fazer se você não fala um pouco o japonês, tá? Eu também não falo muito, mas dá para me virar. Então, ela conversando hoje comigo, ela falou assim, mais ou menos no nível que você fala assim, não tem problema, que dá para entender, tá bom? Então, não é muito complicado, né? E ela pode explicar da onde você estiver aqui no Japão. Eu moro na região de Shiga, né? Ela é de Kyoto, né? Então é perto aqui, não é longe, mas se você mora em Tóquio, mora em Hokkaido, por exemplo, que é muito, muito longe daqui, né? Dá para fazer tudo via Zoom, né? Que é um aplicativo de conversas via, como fala? Conversas online, né? Eu acho que é isso, né? O Zoom, né? Então dá para vocês conversar pelo Zoom, né? E fazer o contrato com ela, né? Se caso vocês queiram. Bom, espero ter explicado direitinho para vocês, né? Espero ter tirado um pouco das dúvidas de vocês sobre valores, né? Como funciona o sistema de saúde aqui no Japão, né? Desculpa se ficou um pouco complicado, né? Então, mas se ficou um pouco complicado, deixa seu comentário aí, perguntando a sua dúvida, né? Que eu posso, de repente, estar fazendo um outro vídeo aqui para tirar as suas dúvidas, né? E é isso aí. Se você quiser fazer um seguro de vida, entre em contato lá na DM comigo, tá bom? Bom, então esse daqui foi o último vídeo da série desses 3 vídeos que eu fiz sobre o que aconteceu, né, com a saúde da minha esposa, desde como que a gente descobriu até como é um hospital aqui no Japão e hoje os gastos que a gente teve lá no hospital, né? E no caso o seguro de vida também que nos ajudou bastante, tá bom? Então, se vocês gostaram do conteúdo, peço que deixe seu like, né? Se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí, se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre o Japão, né? Deixe alguma dúvida. Eu moro já há um tempão aqui, então assim, um pouquinho que eu sei, dá para me explicar aqui para vocês, né? Esse canal é tudo que acontece na minha vida e na vida dela aqui no Japão, né? A gente trabalha, a gente fica doente, a gente sai para passear. Então, assim, não é uma coisa muito específica, assim, é um canal muito específico que fala só de uma coisa, fala de um pouco de tudo, tá? Lugares para passear, os lugares que a gente sai para comer, tá bom? Então, se você
curte um pouco desse conteúdo assim, estilo um pouco de tudo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? Que agora que ela já tá ficando melhor, a gente vai começar a sair para passear aí, né? Que agora ela já tá bem, então já dá para sair para lá e para cá e dá para gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida de como funcionam as coisas aqui no Japão, né? Vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu leio todos os comentários, né? Deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando aí pra vocês, tá ok? Então, é isso aí. Mãe acabou de sair do banho. Vem cá, vem cá. Eu? Vem aqui. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo já tá acabando, tá? Pra não ficar muito longo, então... Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Tá bom? Então, muito obrigado de ter acompanhado a gente até aqui. Tá ok? Então até o próximo vídeo. Até mais. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.